Olá, estudantes, retornando aqui para mais uma aula. Então, como eu havia dito, hoje nós vamos definir uma outra grandeza aí que é análoga ao momento linear para rotações, no caso, né? Nós vamos usar essa abordagem de analogia. Para cada variável do movimento unidimensional, nós temos uma análoga em rotação. Última aula nós definimos o torque. E hoje nós iremos definir, a partir do torque, qual variável é análoga ao momento linear. Como eu já disse na aula passada, é o momento angular. E é isso que nós iremos fazer hoje, então uma boa aula. Bem, então, primeiramente, o que eu irei fazer? Nós iremos escrever a expressão para o torque e deixar essa expressão em função do momento linear. Tudo bem? Então é isso que nós iremos fazer aqui. Então percebam que o torque, ele é o produto vetorial entre o raio do braço de alavanca e a força aplicada na extremidade, aí, a componente perpendicular da força aplicada na extremidade aí desse braço de alavanca. Então, que pode ser qualquer corpo rígido, tá bem? Então, nós temos que lembrar o quê? Que a força, ela pode ser escrita como a derivada no tempo do momento linear. Então, nós temos essa relação aqui, que a força é dp/dt. Então, substituindo agora na minha equação para o torque. Bem, então o que nós temos aqui? Nós temos um produto de R dp/dt. Só que o que acontece aqui é o seguinte: o meu torque, ele pode ser aumentado se eu aumento o raio e se eu aumento a força. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar que esse torque está agindo em uma alavanca com raio constante, tá? E aí tomar uma derivada aqui para eu demonstrar uma situação para vocês do que é realmente o momento angular. Tomando aqui a derivada desse produto vetorial R vetor P, o que nós temos aqui é o seguinte. Então, como o meu raio ele é constante, então eu posso cancelar este termo. Quando eu digo que o meu vetor R é constante, ele é constante em magnitude, direção e sentido, tá bom? Então, eu posso cancelar esse termo, então eu posso escrever aqui, ó, esse d dt de R vetor P como sendo R vetor dp/dt, tá bem? Que é este resultado aqui. Então, esse resultado aqui, ele acontece quando eu tenho uma força aplicada na extremidade de um raio, de uma alavanca com comprimento constante. Mas essa alavanca, ela poderia variar o comprimento à medida que eu aplico a força. Nesse caso, o meu torque aumentaria, tá bem? Então, essa discussão nós já fizemos. Só que o exemplo que eu considerei na aula anterior, eu estabeleci que esse raio era constante. Partindo dessa equação, considerando raio constante, eu posso escrever o meu torque como sendo a derivada total de uma grandeza aqui que eu chamei de L, que é esse produto vetorial aqui entre R e vetor P. Então, este L aqui, vetor, ele é o meu momento angular do meu sistema. E ele é escrito entre um produto vetorial do braço de alavanca do raio, vetor o momento linear. Então, percebam que da mesma forma aqui, ó,
que a força ela é escrita como a derivada do momento linear, o torque ele é escrito como a derivada do momento angular. E então, dessa forma, eu garanto, né, que o momento linear ele é uma grandeza análoga ao momento... Desta forma, eu garanto que o momento angular para rotações é uma grandeza análoga ao momento linear no movimento unidimensional. Da mesma forma que o torque, ele é uma grandeza análoga à força. Então, o momento angular ele é uma grandeza vetorial e agora nós vamos analisar um pouco esse produto aqui vetorial. Então, vamos lá. Então, considerando aqui que uma partícula M, ela gira ao redor da origem, né, de um sistema aqui de coordenadas com um raio constante com uma velocidade v. Nesse caso aqui ela vai ter um momento, se a velocidade é constante, né, a trajetória é circular, ela vai ter um momento angular constante. Então, o que nós temos que fazer, né? Vamos escrever os vetores RV na origem do sistema de coordenadas aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter o meu vetor R apontando aqui para a direita, o meu vetor V aqui, entrando na lousa, no caso aqui a 90 graus de R. A massa, como é constante, nós podemos escrever este momento angular como sendo M, R, já que massa é um escalar, vetor V. Então, o que nós temos aqui? Regra da mão direita, produto vetorial entre raio e velocidade, palma da mão no vetor R, projeta-se sobre o vetor V, e o que eu tenho é que o momento angular ele vai ter direção e sentido do meu polegar, e esse caso aqui aponta para cima. Então, o meu L aponta para cima. Então, aqui está o meu vetor L. Lembrando que esses vetores eles são triortogonais, tá bem? E o mesmo acontece, né, em uma rotação. Nesse caso aqui, a minha rotação ela tem sentido anti-horário. O mesmo acontece numa rotação em sentido horário, tá? Então, vamos verificar aqui. Então, a minha velocidade em sentido contrário e o meu raio permanece onde está. Então, novamente eu vou transcrever esses vetores aqui na origem do meu sistema de coordenadas. Então, a velocidade está aqui. O raio está aqui, né? Percebam que ele tem a mesma direção do torque. Então aqui novamente eu vou ter que fazer aquele malabarismo, né? Aquele malabarismo é isso aqui, O meu R, palma da mão no meu vetor R com o meu indicador com a mesma direção e sentido do vetor R, projeto o meu vetor R sobre o vetor V, que no caso aqui ele está saindo da lousa, e aí eu vou ter o meu L apontando aqui para baixo. Então, magnitude dada por esse produto, direção e sentido, regra da mão direita, tá bem? Então, sempre vai ser, o vetor L ele vai ser sempre perpendicular ao plano formado pelo vetor R e vetor V, ok? E aquela mesma discussão, né? Não tem diferença de eu pegar a componente perpendicular de L. Não tem diferença eu pegar a componente perpendicular de V com relação a R ou a componente perpendicular de R em direção a V, né? Nós já fizemos essa discussão, mas vale a pena insistir nela. Então, vamos considerar esse caso aqui, O vetor R e o vetor P, com o vetor P ele fazendo um ângulo
φ com a direção do vetor R. Então o módulo do momento angular aqui, ele será o quê? L módulo, ele vai ser R módulo vezes P módulo seno de φ. E no caso, P módulo seno de φ é a componente perpendicular do meu P. Então, L é igual a R, P perpendicular. Então, já fiz essa discussão, mas vamos repetir. Ó, esse ângulo aqui é φ, esse ângulo aqui é π sobre 2 menos φ. Então, essa componente de R perpendicular a P, ela é cosseno de π sobre 2 menos φ, e como nós já demonstramos na aula passada, essa componente ela corresponde a seno de φ. Então, eu posso escrever o momento angular como sendo L, R perpendicular, P. Então, ambas equações aqui, ela fornece essa relação, módulo de um vetor, módulo do outro vetor e o seno de φ. Então, porque o R perpendicular é módulo de R, seno de φ. E o P perpendicular é módulo de P, seno φ. Então, não existe diferença de você tomar a componente R perpendicular ou a componente P perpendicular. Em ambas as situações, você vai conseguir obter o módulo do vetor L. E a direção e sentido, aí você tem que usar a regra da mão direita. Como o produto vetorial, ele obedece uma ordem, então nesse caso aqui você tem que projetar, você tem que colocar a palma da sua mão sobre o vetor R, com o polegar na direção, com o indicador na direção e sentido do vetor R, e projetar sobre o vetor P, que no caso é o vetor V. Então, desta forma aí você vai ter a direção e sentido do momento angular. E da mesma forma como o momento linear se conserva, o momento angular ele também se conserva. Então nós iremos fazer uma breve discussão de conservação de momento angular. O que é uma grandeza que se conserva? É uma grandeza constante. No caso, L é um vetor. Se ele é constante, significa que ele tem que ser constante em magnitude, direção e sentido. Se variar alguma coisa aqui, ele não é constante. Lembre-se, por exemplo, o movimento circular. Apesar que no movimento circular uniforme, L é constante. Mas no caso do movimento circular uniforme, a velocidade, ela é constante, mas ela varia em direção e sentido. Nesse caso, não existe conservação do momento linear, porque a força é centrípeta. Então, consequentemente, não há conservação do momento linear no movimento circular uniforme. Porém, há conservação do momento angular. Por quê? Porque o momento angular, nesse caso, ele é constante, tá bem? Então, o que significa ser constante? Significa que ele mantém magnitude, direção e sentido. Então, em que situação que o meu momento angular é constante? Quando essa derivada aqui dá zero. Então, se a soma dos torques externos sobre o meu sistema é nulo, significa que L é constante. E L constante significa que L é constante em magnitude, direção e sentido. Então, sistemas que não sofrem ação de torques externos conservam o momento angular. E aqui, pessoal, tem uma infinidade de aplicações aqui que são muito interessantes. O giroscópio, mas nós iremos discutir elas, tá bem? O objetivo da aula de hoje era só obter a grandeza análoga ao momento linear para rotações, que é o momento angular, e mostrar em que circunstâncias ela se conserva. Ela se conserva quando o torque externo é nulo.
Aula que vem nós vamos falar de forças centrais e conservação de momento angular. E hoje nós encerramos aqui. Muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos.